Olá, eu sou o Ricardo Dias e estou aqui para falar de livro. Na verdade, hoje eu vou falar um pouquinho além, vamos filosofar um pouquinho, que o momento permite e exige um pouco isso. Vocês podem até, quando eu falar do assunto mais à frente, vocês podem dizer, mas o momento já passou. Eu falei, não passou não. A gente está num momento muito tenso da nossa história e algumas reflexões precisam ser feitas. Bom, nós vamos começar do começo, que é um bom lugar para se começar. O Stephen King, quando começou a fazer sucesso, um grande sucesso, ele começou a se questionar. Puxa vida, será que meus livros vendem bem porque eu sou um bom escritor ou já é uma coisa da inércia por causa do meu nome? Aí começou a escrever sob um pseudônimo, de Richard Bachman. E os livros venderam direitinho. Não venderam como livros do Stephen King, mas venderam direitinho. Até que um dia um repórter investigativo descobriu lá nos registros de livros, não sei de onde, que o King estava associado ao Richard Bachman, e aí estourou o segredo. Até onde eu sei, o Bachman escreveu 6 livros, que foram A Fúria, perdão, é Fúria, só Fúria, A Longa Marcha, Autoestrada, Sobrevivente, Os Justiceiros e A Maldição do Cigano, que agora virou Cigano e foi imediatamente incorporada na bibliografia do King. Sendo que Os Justiceiros tem uma curiosidade, eu até tenho eles aqui. São 2 livros, você pode observar, as capas... Aliás, eu acabei de descobrir isso pela primeira vez, as capas se completam. Eu nunca tinha percebido isso. Que é o seguinte, essas capas, esses livros, na realidade, eles são a mesma história contada, Desespero, pelo Stephen King, e é um livro muito simpático, é muito simpático mesmo, um suspense bacana, tal, bem na linha da Redoma, para quem leu e gostou de Sob a Redoma, né? É um livro interessante, vale a pena ver. Agora, Os Justiceiros, eu achei uma bobagem assim, insuportável, mas achei muito bobo. São os mesmos personagens, no mesmo universo, só que funcionam de outro jeito. Eu não vou aqui dar spoiler. Mas eu achei curioso isso. Achei bem curioso saber que a capa de um complementa direitinho a capa do outro. Olha só, vou até botar de novo para vocês verem. Eu nunca percebi, até esses livros, sei lá, 10, 15 anos, eu nunca percebi. Estão vendo aí que eu não estou vendo vocês. Aqui. Encaixam perfeitamente. Bom, mas o que nós estamos falando aqui é de um dos livros dele em especial, que foram lançados, logo que foi descoberto o segredo do Bachman, eles foram lançados, aqui no Brasil foram lançados pela Francisco Alves, que, aliás, eu tenho que cometer aqui um erro, estou cometendo um erro, eu nunca falo os tradutores, já vou começar logo aqui antes que eu esqueça, tradução do Rui Jungmann, e são 4 livros que foram colocados na mesma edição, que são Fúria, A Longa Marcha, Autoestrada e O Sobrevivente. O Sobrevivente, se não me engano, virou filme com Schwarzenegger, acho. Mas eu estou aqui para falar especificamente de Fúria. O que é Fúria? Fúria é um belo livro, é uma bela história. É um livro curto, por isso que coube aqui junto dos outros, em que um garoto, é escrito na primeira pessoa, como pelo próprio garoto, meio despingalado da cabeça, e rebelde, etc, etc, é chamado no gabinete do diretor e aquilo vira um gatilho na cabeça dele. Aí ele vai para a sala dele, mata um professor, mata outro, faz os colegas de reféns. E no fim das contas, eu não vou fazer spoiler, embora acho que não teria muito problema eu fazer, mas por quê? O livro não existe mais e provavelmente não existirá. Pelo menos não essa história aqui, A Fúria. Já te explico por quê. E esse livro eu encontrei na internet, o mais barato que eu encontrei foi R$ 1.550. Ou vocês conseguem algum emprestado. Tentei achar em e-book pirata, não tem. Só tem o título bonitinho ali com a mesma capa, mas quando se abre não tem nada. Então, só se alguém emprestar vocês vão conseguir ler. Então, se quiser gastar esses 1.500, não adianta pedir emprestado para mim que eu não empresto. Deve haver por aí alguma cópia em xerox ou coisa que vale.
Mas o que acontece? Com esse tema de morte em escola, de aluno que fica maluco e resolve matar as pessoas, logo depois, muito proximamente ao lançamento do livro, houve um massacre de Columbine nos Estados Unidos, onde 2 estudantes invadem a escola e matam um monte de gente. Tal. Foi desses eventos mais icônicos, né? E houve outros logo em seguida, porque nem acontecem mais eventos desse tipo nos Estados Unidos do que nós temos contato aqui. Às vezes, quando morrem, entre aspas, poucas pessoas, a gente nem chega a saber. Mas isso, infelizmente, é uma coisa comum. E aqui no nosso país, graças a essa política maravilhosa de facilitação de armas, de posse de armas e tudo mais, estão começando a ficar mais frequentes também. Enfim. Mas, como eu falei, a história de um garoto, muito bem escrita, em primeira pessoa. E esse livro ele tem uma coisa muito curiosa. Não é que você concorde com o garoto que mata as pessoas. Você não vai concordar. Ele não é assim, perfeito, ele fez muito bem em matar. Mas você entende o funcionamento distorcido da cabeça dele. É muito bem escrito, né? E pode despertar algum gatilho? Não sei. Agora, se esse livro tivesse sido proibido, as bibliotecas não podem ter esse livro, as editoras não podem publicar esse livro, tal, eu ia estar aqui gritando, esbravejando contra a censura. Mas o próprio Stephen King não baniu, não proibiu, não queimou, mas não permite que ele seja reeditado. E eu entendo a posição do King. Veja, se algum órgão censor diz que esse livro não pode ser lido, é um absurdo. Mas pode gerar um gatilho, algum maluco. Qualquer livro pode gerar gatilho maluco. Eu posso escrever um livro de romance, água com açúcar, aí o maluco querer sequestrar uma mulher para ter uma vida igual aquela. Aliás, existe um livro com um tema semelhante a esse, se não me engano é O Colecionador, de John Fowles. Estamos falando de ficção. Se você for pensar em termos de gatilho, Shakespeare escreve as maiores atrocidades, vamos proibir Shakespeare. Durante uma época aqui no Brasil, não sei se continua, porque eu realmente não estou mais acompanhando muito essas coisas, estavam reclamando de uma novela porque o personagem era cruel demais, era absurdo demais, e não sei o que. Eu falei, mas pombas, vai querer o quê? Personagens bonzinhos que não vai acontecer nada na história? Entendeu? Não é isso, a literatura, a arte exige o atrito, existe a contraposição, existe a oposição, existe a briga, existe o conflito. A arte é isso, num certo aspecto. Então você não pode simplesmente chegar e dizer, não pode porque é perigoso. Não. O Stephen King tem o direito de se arrepender de ter escrito uma coisa e não querer se sentir culpado caso isso gere algum gatilho e tal. Até onde eu sei, nenhum dos malucos que saíram atirando em escola nos Estados Unidos estava com o livro dele debaixo do braço. Até onde eu sei. Mas eu acho que ele tem total direito de não querer ter isso na cabeça dele. Ótimo. E isso, agora, se o governo censurar, vamos ter briga. Isso me remete a essa discussão, essa falsa discussão que está havendo no momento entre censura e liberdade de expressão. Ora, veja só, eu sou contra censurar livros. Por exemplo, eu sou contra censurar o Mein Kampf, Minha Luta, do Adolf Hitler. Por que eu sou contra? Porque um fenômeno como foi o nazismo tem que ser estudado. E se você corta as fontes, se você fizer como o Rui Barbosa, que mandou queimar todos os documentos relativos à escravidão para apagar essa nódoa do país. Mentira, ele quis foi evitar documentos que para eventuais indenizações futuras, mas faz de conta que a gente acredita. Você não queima documento, você salva esse documento. Você não queima documento, nem você impõe sigilo de 100 anos sobre documento idiota. Você impõe sigilo em documentos que possam afetar a nação. Principalmente em época de conflito, em época de guerra, você tem que estabelecer uma cadeia. Por isso, você não pode, por exemplo, pegar um presidente da República e colocá-lo num presídio comum. Você não pode. Ele tem, bem ou mal, ele tem segredos ali que ele tem que ser preservado.
Uma questão de bom senso, não é bondade. É o certo, é o correto. Então, nessa discussão atual, veja, então eu sou contra proibir o Mein Kampf, o Minha Luta. Mas, se alguém disser, não, mas não é um bom livro, tal, vamos deixar ele restrito aos pesquisadores, às bibliotecas, ok, acho válido. Agora, se alguém escreve um livro, como utilizar o Minha Luta para estabelecer uma nova sociedade nazista, sim, o livro tem que ser censurado e o autor tem que ser preso. É muito simples. A liberdade de expressão não permite que você agrida os outros. Eu tive numa rede social, há relativamente pouco tempo, uma discussão nesse sentido. O cidadão estava atacando, dizendo que houve uma censura à Jovem Pan, que falava absurdos, fala ainda absurdos cotidianos. Ainda hoje a Jovem Pan, todos os dias, ela defende golpe de Estado. Aí eu falei para ele, cara, olha só, a Jovem Pan mente há muito tempo, mente todos os dias e mente para milhares de pessoas. Não, mas isso é liberdade de expressão. Eu sou a favor de que a pessoa pode dizer o que ela bem entendeu. Eu falei, sim. Então eu vou nas minhas redes sociais dizer, olha, amigo, fulano, sua esposa é uma prostituta. E olha que eu nem acho que ser prostituta é ofensa, hein? Mas vamos lá. Não, mas isso é uma mentira. Eu falei, sim, eu acho. Eu sei que é uma mentira, você sabe também, mas quem lê não vai saber. Sim, por isso não pode. Eu falei, peraí. A Jovem Pan faz acusações às pessoas, de um modo geral, de esquerda, acusações que ela também não tem como provar. Não, mas isso aí é outra coisa, porque não sei o quê. Eu falei, então tá bom. Então, já que você é contra a censura, você está me dando autorização para todos os dias eu postar aqui em letras bem grandes que a sua esposa é uma prostituta. Não, mas não sei o quê. E ficou nessa discussão até que ele, como todo bom democrata, todo defensor da liberdade de expressão, me bloqueou. Entendeu? Então, a coisa é simples, né? O Milor Fernandes, que é um gênio da raça, ele dizia um negócio muito bom. Liberdade é quando eu mando em você. Democracia é quando eu mando em você. Ditadura é quando você manda em mim. Né? Então, assim, ditadura no dos outros é refresco, né? Então esse pessoal quer democracia até o momento em que lhes interessa. Então vejam, a Constituição me permite chegar e dizer, olha, eu achei o governo eleito uma porcaria. Eu tenho esse direito. Eu acho o governo eleito incompetente. Tenho esse direito. Eu tenho direito de gostar, agora, se eu disser, esse governo eleito não tem legitimidade, eu falo, opa, eu estou fazendo uma afirmação. Eu tenho como provar essa afirmação? Não tem. E se eu voltamos ao caso de eu dizer que a esposa do cidadão lá é uma prostituta. Eu tenho como provar? Não tenho. Eu posso chegar alguém e dizer, olha só, fulano, vem cá, vem aqui na televisão aqui e diz que a mulher do cara é uma prostituta também. Melhor ainda, arruma uma foto assim escura dela andando na rua e diz que aquilo ali era ela se prostituindo na esquina. Isso é prova? Não. Então, essas criaturas, eles pegam vídeos, pessoas começam a afirmar. Outro dia, um cidadão postou a prova de que a urna estava manipulada. Ele falou, não, eu sou programador. Aí ele escreve pega um terminal de computador, pega um código de algum programa, que a gente não sabe nem o que era aquilo, escreve um comando errado. Querendo dizer, se você votar 13, que isso vire 22. Seria if, o contrário, né? Se votar no 22, que isso vire 13. Aí ele bota em inglês, if 22, then 13. Isso não é um comando, mas pelo menos tem uma frase que faz sentido. Se 22, então 13. Só que ele não escreveu errado, escreveu then. Não faz nem sentido. Se 22 quanto 13. Quer dizer, o cara é de uma sabe, de uma fraqueza intelectual, e aí milhões de pessoas acreditam naquilo. Então, veja, nesse momento que a gente discute liberdade de expressão, eu repito, como artista, como escritor, como músico, como youtuber, né?
não tinha me dado conta disso, que eu virei youtuber. Eu sou totalmente contra a liberdade, contra a liberdade de expressão ser minimamente proibida, ser limitada, ser cerceada. Eu sou contra a liberdade de expressão ser avacalhada, achincalhada. Agora, eu também não posso admitir que, sob um pretexto bacana, as pessoas usem o que elas supõem o direito de falar barbaridade. É mais ou menos como dizer o seguinte: ah, não, eu defendo o amor, então vamos permitir o estupro. Porque o estupro está para o amor, assim como essas calúnias estão para a liberdade de expressão. Liberdade de expressão é sagrado, o amor é sagrado, a violência não. Então eu deixo essa reflexão aqui agora, porque nós vamos começar, se Deus quiser, a partir de segunda-feira, 4 anos que vão ser muito difíceis, porque a terra arrasada, principalmente na cultura, principalmente uma ova, né? A terra está toda arrasada, mas a cultura foi totalmente desprezada nesse período. Então nós temos que lutar, como eu já falei em outros vídeos, para que o nosso país tente tirar a cabeça, sabe, a gente está por aqui, a ponto de se afogar. Vamos ver se a gente consegue pelo menos botar isso, né? Então é importante que a gente simplesmente lute pelo que é certo, independentemente porque você ser de direita, ser de esquerda, ser de centro, é sagrado direito de cada um. O que você não pode é ser fascista, o que você não pode é defender o fim da democracia, porque aí fica aquele paradoxo da democracia. Você sabe, você não pode misturar as estações. É preciso defender a democracia a qualquer custo. E democracia é o direito de todo mundo falar o que bem entende, desde que não esteja cometendo um crime, né? Então é isso, gente. Obrigado aí por esse ano todo aí que a gente passou junto. Foi muito legal. Vamos ver se esse ano a gente consegue falar mais de livro com mais leveza. Eu pretendia fazer antes, mas eu tive probleminha de saúde, não pude. Falar sobre Kindles. Precisamos divulgar Kindles, porque os Kindles estão, assim, ainda é boato, mas existe a possibilidade deles passarem uma posição secundária na Amazon e eventualmente até pararem de ser fabricados. Ainda é boato, mas é possível que isso aconteça. Então vamos trabalhar. Vamos trabalhar pelo que a gente acha correto, pelo que a gente acha bom. E, por favor, não se esqueçam de botar o sininho, de dar ok, se inscrever no canal, importantíssimo. Comentar, já falei, eu adoro comentar com vocês. E um excepcional ano novo para vocês, que não só o ano novo, né, que os anos que vêm por aí sejam mais leves para todos nós. Tá bom? Até o ano que vem. Abração.